Boa noite a todos. Nós vamos prosseguir hoje com a lição do Evangelho, do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Na semana passada, o Paulo falou, sobre não acreditar em todos os espíritos, sobre os prodígios dos falsos profetas e quanto aos fenômenos espíritas, dentro do tema não acrediteis em todos os espíritos, a gente viu que muitos dos prodígios trazidos pelos espíritos, embora não sendo ainda de domínio pleno da ciência, mas um dia o será. E nós vemos, porque, veja bem, o Evangelho foi escrito em 1857, se não me engano, 55. Não, quando foi o Evangelho? Foi 150 anos. Então, hoje, a ciência avançou, a gente vê que muito do que antes era completamente misterioso, hoje já não é. E o que a gente absorve aqui desta lição é que não existem milagres, prodígios, poderes não explicados. Porque todos os fenômenos, eles têm como princípio as leis naturais. E essas leis naturais, elas ditam a regra para todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos que o ser humano pode intervir e conseguir, mas sempre obedecendo essas leis. Então não existe o miraculoso, não existe o espetacular. E este é um tópico, um dos tópicos pelos quais nós temos que abrir os nossos olhos, porque hoje menos, mas na antiguidade, muitos irmãos e irmãs, enquanto encarnados, em todas as civilizações, utilizavam-se desse conhecimento do oculto, porque eles dominavam a técnica para produzir fenômenos desconhecidos para a maioria. E com isso eles manipulavam a crença geral, manipulavam as pessoas para seus interesses próprios, seja lá interesses de riqueza, financeiros, quer interesses de poder. Hoje ainda existe esse tipo de atitude. Nós presenciamos, sim, em uma escala menor, mas nós temos hoje, infelizmente ainda, uma grande parte da nossa população, e até em alguns países mais que em outros, em que a maioria se deixa levar ainda por aparições, fenômenos chamados espetaculares, fenomenais. Nós também temos notícias no Brasil de algumas seitas que se valem desses fenômenos, desses acontecimentos obtidos através da manipulação de forças naturais para impressionar, para levar à consciência das outras pessoas o espetaculoso, a crença naquilo que não é explicado ainda pela ciência comum, mas que existe, pode ser visto e sentido
e para a maioria não tem explicação, então aquela minoria responsável pela disseminação desses fenômenos passa a ter um tratamento como santos privilegiados, né, e emissários de Deus na Terra, né, e nós devemos tomar cuidado. Vamos prosseguir com a lição, ouvindo o que os espíritos, né, os instrutores, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós sabemos que toda lição tem as instruções desses espíritos protetores, espíritos esclarecidos, que vêm com essas orientações, com essas instruções sobre cada tema. Então, hoje nós vamos estudar algumas dessas instruções. A primeira delas, o espírito se denomina Luiz, e ele foi em Bordeaux, em 1861, que ele escreveu essa instrução. Vamos ver o que ele nos fala sobre os falsos profetas. Ele começa dizendo: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vade, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas são numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a esbranquiçar? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má, mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras o que deveis examinar. Então aqui ele já está dizendo, quando alguém chega se dizendo um profeta, um emissário de Deus, né, um iluminado, espera lá, o Cristo está aqui, falo pelo Cristo, em nome do Cristo. Ele, o espírito de Luiz, ele diz para que nós tenhamos cautela e não vamos embarcar assim simplesmente no que esta pessoa disser. Por quê? Ele disse que não está na aparência, na declaração, na forma com que a pessoa se apresenta, certo? A sua qualidade de verdadeiro profeta. E sim, a sua atitude, as suas obras. Do mesmo modo em que ele faz aqui uma analogia com a parábola da figueira seca, né? Que é pelos frutos é que se conhece uma árvore. Então, que tipo de trabalho esta pessoa realiza? O que ela oferece? É isso que tem que ser questionado. Quantas lágrimas ela seca? Né? O que ela produz de fato? Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as atitudes, as virtudes cristãs e eternas, quais são elas? A caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações. Se, em apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Então não basta um verbo maravilhoso, não basta o espetáculo,
a imposição, a pretensa autoridade, certo? E sim, qual é a atitude da pessoa que se diz emissário de Deus, missionário? Qual é a sua atitude perante os seus irmãos? Ele age com fé, tem bondade, tolerância, é caridoso, tem amor, perdoa, compreende. Então são estas as virtudes que devem ser avaliadas antes de embarcar no que ele fala, antes de ter o que ele diz como verdade para nós. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Nós temos que ter muita atenção para isso. A verdade, ela não está centralizada num só lugar, numa só pessoa, num só livro. É importante que a gente, numa só religião, numa seita, numa doutrina, não existe uma única, ninguém é detentor da verdade. Isso é importante nós assimilarmos. Não existe a religião da verdade pura e absoluta. Certo? Então, todos que chegam dizendo que ali está a sua salvação, e fora dali não tem outra salvação, fiquemos espertos. Porque Deus, ele não passa procuração para ninguém em nome dele se declarar o único detentor da verdade. Deus é tão condescendente que deixa com que seus filhos tenham livre arbítrio e se organizem de acordo com a sua fé, com o seu estágio evolutivo, aquilo que eles acreditam. As religiões levam a Deus, certo? Agora, a forma pela qual isso vai mudar, porque isso depende de vários fatores, das pessoas que congregam naquela religião, naquela seita. Mas, veja bem, ninguém pode dizer que ali está a única verdade absoluta. Então já começa daí. Se aparece alguém dizendo que fora do que ele diz não tem outra verdade, que ele tem, em nome de Deus, né, o poder de levar todos a Deus, abrir os olhos. Né? Então está sendo bem claro aqui. Não existe religião que fora dela não há salvação, gente. Que isso? Né? Deus seria justo? Né? Então, se salvam só os espíritos, só os católicos, só os evangélicos, os judeus, que isso? Né? A salvação está em cada um de nós, né? No esforço de cada um para se tornar merecedor de um dia estar convivendo com a espiritualidade maior, né? Mas isso é conquista individual. Nenhuma religião tem o poder de levar, seja lá quem for, para perto de Deus. Não é a religião. Ela é um orientador, ela proporciona oportunidade das pessoas que professem aquela fé de se reunirem, de orarem juntos, enfim, de se motivarem, mas a evolução, a conquista do reino de Deus está na conquista de cada um.
é resultado da conquista individual, do esforço individual. Então não se vende um pedaço do reino de Deus, como eu outro dia fiquei sabendo. Se vende a preço de ouro, né, um pedaço, né, o meu terreno no reino de Deus, para quando eu partir. E isso agora, no século XXI. Bom, continuando aqui. Não, o Cristo não está aí. Porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição, e perambulando nas suas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Então, não chega aquele batendo no peito, com empáfia e se proclamando melhor do que o outro, pode cair fora, porque Deus envia os missionários até nós, certamente, e graças a Deus, né? Nós temos que agradecer, senão a terra estaria pior. Nós temos irmãos que são enviados em nome do Cristo para nos ajudar, temos aqui sempre, né? Podemos não identificá-los, mas certamente eles fazem a diferença. Mas veja o que ele diz aqui, que eles são brandos, pacíficos, humildes, não são espalhafatosos, muito menos eles vão querer se endinheirar, né? Mostrar, cobrar. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, um átomo, menor partícula, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho da sua grandeza ou da sua decadência. Então, mais uma vez aqui, ele está nos alertando para os atos, as atitudes daquele que se denomina um enviado do Cristo ou de Deus. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Veja bem que ele usou aqui, sem preconceitos, né? Ou seja, sejamos democráticos. Todos nós na humanidade estamos no mesmo barco. Todos nós estamos seguindo para evolução, para evoluir. E, portanto, nós temos que ser democráticos e respeitar as outras religiões, os outros credos, né?